Salmo 23, que é muito conhecido, né? Eu acredito que todos saibam de cor. Verso 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez você esteja pensando, o que esse versículo tem a ver com o tema de hoje, né? Mas vocês vão entender no transcorrer da palavra. Também o verso 25 do Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, do capítulo 6. Nos diz assim: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Vamos fechar os nossos olhos, queridos. Obrigado, Papai Eterno, por aqui estarmos nesta noite. Obrigado pelo teu amor que nos alcança. Obrigado pelas tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Obrigado pelo teu poder, Pai, que nós somos aperfeiçoados, nós somos impactados pelo poder da palavra de Deus no nosso coração. Que esse poder seja manifesto aqui em nós, Pai. Que o Senhor possa encontrar aqui corações receptíveis à Tua palavra, corações que sejam tocados pela Tua palavra, corações quebrantados, compungidos, ó Pai, e corações que sempre estejam abertos para aprender mais de Ti. Assim como a Tua palavra tem impactado o meu coração, que esta palavra venha como impacto, ó Pai, para cada coração aqui presente. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, a gente para analisar sobre algumas nuances no aspecto emocional. E é bem complexo falar de uma forma profunda a respeito em apenas um momento como este. Mas eu não quero me apegar aos pormenores do tema. Repito, porque não teríamos condição de aprofundarmos no assunto, diante das nuances que a gente encontra. Mas existe um ponto central, existe uma matriz, existe um núcleo que leva a essa temática que temos nesta noite, que fala sobre emoções e compulsões alimentares. Quando a gente fala sobre isso, queridos, o que você pode imaginar? Qual que é o gatilho que pode levar a uma compulsão alimentar, a um distúrbio, seja ele alimentar, seja ele um distúrbio emocional, um rebaixamento de humor, seja um distúrbio do sono, hormonal? O que pode causar estes distúrbios que eu tenho falado para vocês aqui nessa noite? Ansiedade, muito bom. Preocupação, pré-ocupação, aquilo que está preocupando a nossa mente. Estudiosos afirmam que a ansiedade, sem dúvida alguma, é o mal deste século. Por quê, queridos? Porque ficamos ansiosos por causa do futuro, recursos financeiros, se determinadas doenças vai nos atingir, como será a educação dos filhos, como estará a situação, da bolsa de valores para aqueles que têm dinheiro aplicado ali, como educar os filhos, esta geração,
é uma geração extremamente ansiosa. Embora, queridos, eu concorde que este fato de fato é um dos problemas mais crônicos do nosso coração, é interessante, como nós lemos aqui no texto, que Jesus Cristo já detectava este problema no coração dos seus discípulos há mais de 2000 anos atrás. Esse problema estava presente ali. E hoje a ansiedade é detectada como o mal do século. Então, como lidar com isso, queridos? Como lidar com a questão da ansiedade? Eu li propositalmente o Salmo 23, o verso 1, porque ele está dizendo que o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Amém ou não amém, igreja? E em Mateus 6, 25, Jesus está nos dizendo que não há muita razão para andarmos ansiosos. Então nós vamos ver aqui, queridos, algumas razões pelas quais não devemos andar ansiosos. Porque a gente tem contemplado, sim, muita gente ansiosa. Muito crente ansioso. A gente tem contemplado, sim, muitos distúrbios na sociedade, causados pela ansiedade. E a gente ouve, infelizmente, queridos, eu já ouvi isso de púlpito, numa palestra que eu estava, não vou declinar o local por questão de ética, mas o pastor disse assim: depressão não é coisa para crente, para cristão. Quem está deprimido está em pecado. Que coisa, né, queridos? Como nós vamos fazer com Elias lá dentro da caverna, hein, pastor Israel? Complicado, né? Como nós vamos fazer com o próprio Cristo no Getsemane? Complicado, hein, queridos? Como nós vamos fazer com Davi, quando ele diz no Salmo 13: até quando te esquecerás de mim, ó Deus? Até quando permitirás que os meus inimigos triunfem sobre mim? Mas ele termina o salmo de uma forma diferente, confiando em Deus, declarando confiança no Senhor. E outros exemplos, queridos, que a gente pode citar. E a gente ouve, eu já ouvi isso em consultório, que depressão é frescura. Depressão é para gente que não tem tutano, que não tem raiz. E aí a depressão bateu na porta da pessoa e ela, graças a Deus, que procurou ajuda. Coloque uma coisa no seu coração, meu irmão, minha irmã. Depressão é uma doença e ela deve ser tratada como tal. Estejam certos disso. É claro que existe o poder do Evangelho. É claro que existe o poder de Deus. Sobretudo nas nossas vidas, o poder de Deus. Mas quantos cristãos, queridos, que já bateram a nossa porta pedindo ajuda com estado depressivo? Todo ser humano vai passar por um momento na vida, por um estado depressivo. Diante de perdas, não necessariamente perda de um ente querido, mas a perda no relacionamento, a perda de um emprego, vai disparar um gatilho que pode sim te levar à depressão. Você vai ter um momento ali depressivo, você não pode estacionar nela, você precisa sair disso. O mais importante. Então, queridos, voltando aqui para o texto, para a questão da ansiedade. Não devemos andar ansiosos, porque é Deus que está dizendo. Várias vezes na Bíblia, por exemplo,
Filipenses 4:6, 1 de Pedro 4:7. Este texto que lemos de Mateus, a palavra de Deus está insistindo para que não andemos ansiosos. E o fato de eu dizer para você, queridos, não andar ansioso, ou você simplesmente ler isso aqui na Bíblia, não vai te livrar da ansiedade. Apesar que essa deveria ser uma das boas razões para não andarmos ansiosos. Porque Deus é que está nos ensinando assim, queridos. Pelo menos 4 vezes neste texto, Jesus fala sobre a improdutividade, a falta de lógica e coerência para quem crê em Deus e anda ansioso. E muitas vezes, nós estamos vivendo na contramão disso. Ah, pastor Leonardo, sustância, psicólogo, isso aí a família é perfeita, isso aí não tem problema emocional, isso aí está tudo suave na nave, de boa, na lagoa. É assim, irmãos? Não há pruma para ver não, não garra com Jeová para ver não. Já tive burnout, sempre fui muito acelerado. Quem aqui tem ideia o que é burnout? Síndrome de burnout. Estresse. A luz está piscando. Painel do carro pisca a luz, o que tem que fazer? Parar e verificar o que é. A luz de alerta está piscando, a gente não para. Vai, até parar mesmo. 6 meses tratando, queridos. Burnout, estresse, trabalho, tantos afazeres. Vai acumulando. E se a gente não tomar cuidado, pode ser quem for, queridos. Não escolhe porta, não. Pode acontecer. Precisamos estar atentos quanto a isso. E do burnout é um passo para a depressão. Segundo, Jesus nos ensina a não andar ansiosos, porque a ansiedade nubla a nossa visão. Ela nos impede de ver as coisas de forma clara. Quem está ansioso não tem uma capacidade muito lógica de raciocínio. Quem está ansioso, queridos, normalmente não percebe bem as coisas, não faz uma leitura correta da vida e das situações que está vivendo. E o que é mais interessante, diante da psicologia, nós aprendemos, os psicólogos assim, os estudiosos da área afirmam, que 80% das grandes preocupações que a gente tem na vida, das coisas que angustiam você, elas não terão nenhum efeito, porque não são reais. 80% das coisas que traz angústia para o nosso coração, que traz ansiedade para o nosso coração. Quantos aqui já ficaram ansiosos, queridos? Recebeu uma notícia, ficou extremamente ansioso. E aí depois, aquele negócio foi resolvido. Aí você parou para pensar, poxa vida, que desgaste emocional que eu tive. Irmãos, tem pessoas que vivem em estado de alerta. Estado de alerta emocional é necessário. Porém, entretanto, todavia, sendo redundante, nós precisamos ter momentos também, querido, de descanso. Precisamos ter momento de refrigério, de paz, da paz que excede todo entendimento, que nós não encontramos no mundo. Só o Espírito Santo pode conceder para o nosso coração. Mas o mundo tenta imprimir isso em nós, de vivermos em estado de alerta, de vivermos constantemente em estado de alerta. Chega em casa, não consegue desligar, estado de alerta, cabeça no trabalho, cabeça no comércio, cabeça não consegue. Vai orar, estado de alerta, está preocupado.
está num momento de lazer com a família, está de alerta, está preocupado. Precisamos tomar cuidado com isso, queridos. Estresse, hormônio ruim. Qual hormônio que é ruim que a gente produz com estresse, queridos? Cortisol, péssimo. Corre-se o risco de problema no coração e outros afins. Uma série de inflamações para o corpo. Em vez de produzir serotonina, dopamina, melatonina, que é um hormônio bom, o hormônio que a gente necessita, queridos, para caminhar de forma saudável. Terceiro, que Jesus nos mostra aqui, é que a ansiedade adoece as pessoas. Pessoas ansiosas, certamente, queridos, elas vão demonstrar alguns distúrbios. Isso é fato. A pessoa que é extremamente ansiosa, porque a ansiedade, queridos, ela não é algo de todo ruim. Ela é ruim quando ela quando ela estaciona na pessoa e permanece ali. Agora, como visitante, ela não é ruim. Por exemplo, eu vou prestar um concurso, eu fico ansioso, a ansiedade vai me levar a estudar. Eu vou fazer a viagem, eu estou ansioso por causa da viagem. Aquele negócio, né? Normal, todo ser humano tem isso. Agora, querido, quando ela deixa de ser visitante, se torna morador, aí desgoverna. Hã? Não é não. Escape, né? Questão da alimentação. A ansiedade vai levar ao distúrbio da alimentação. Um dos motivos, queridos, a ansiedade, um dos motivos principais, a ansiedade, porque ela se torna válvula de escape. Por quê? Porque comer, alimentação, é um dos maiores prazeres do ser humano. Quem que não gosta de uma picanha, querida, ali, primeiro corte? Quem que não gosta de um frango caipira com piqui? Oh, maravilha! Vocês estão entendendo? Um quiabo, bom demais da conta. Então, queridos, alimentar é coisa boa, mas a gente não pode estar ansioso. Por quê? A pessoa pode estar ansiosa e saciar a ansiedade através do alimento, através do chocolate, vai produzir saciedade, principalmente de doce. Principalmente de doce. Traz prazer, traz saciedade. Mas a mola propulsora, queridos, não deve ser a ansiedade. Porque se torna uma válvula de escape. Todas as vezes você fica ansioso, você vai querer comer alguma coisa. Aí atrapalhou. Vocês estão entendendo? Distúrbios, sintomas. A pessoa sob constante preocupação torna-se incapaz de realizar projetos. Por quê? Porque a saúde começa a ser atingida, queridos. São mais suscetíveis. A imunidade abaixa. Suscetíveis a doenças. Vocês estão entendendo a seriedade? A quarta razão que Jesus diz aqui é que a ansiedade, queridos, não ajuda em nada. Resolveu o problema porque você ficou ansioso naquela situação? Desgaste emocional, talvez um desgaste até no relacionamento com o cônjuge, por causa da ansiedade, um desgaste com os colegas de trabalho, por causa da ansiedade, e por aí vai. Precisamos estar atentos quanto a isso. Jesus aqui, ele faz várias perguntas, queridos, que a gente chama em filosofia de perguntas retóricas. Quando ele fala assim: por que andais ansiosos? Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Essas perguntas são perguntas que exigem de você
lógica, queridos. São perguntas retóricas. Quando Jesus faz essas perguntas, Ele sabe que se você respondê-las honestamente, elas vão te levar a uma única conclusão: concordar com Ele. É aquele tipo de pergunta que você faz para a pessoa, tentando convencê-la de que aquilo que você está falando tem sentido, tem coerência, tem lógica. Então é muito interessante perceber isso, queridos. Por que não andar ansioso? Porque é Deus que está nos ensinando, queridos. Porque a ansiedade nos impede de ver bem as coisas. Porque a ansiedade adoece. Porque a ansiedade não ajuda em nada. E ele faz uma pergunta aqui em Mateus 6:27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem consegue acrescentar um passo? Quem consegue acrescentar 1 metro, queridos, por mais ansioso que esteja? Desesperado, preocupado, angustiado, ansioso, não vai ajudar. Absolutamente. Essa pergunta é retórica. A resposta é óbvia, não ajuda. Pelo contrário, atrapalha. Por que nós caminhamos assim então, queridos? Nos desgastamos antecipadamente, com tantas questões. A gente precisa refletir sobre isso. Que muito da minha preocupação é uma espécie, entenda o que eu vou dizer, queridos, é uma espécie de síndrome de Deus. Já viu quando você está orando? Você está orando para um negócio, uma causa, orou uma vez, 2, 10, orou 1 ano, 2 anos, 3 meses. Tem coisa que Deus resolve num abrir e fechar de olhos, querido. Tem coisa que não. Ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Aí a síndrome de Deus entra em ação. Senhor, eu vou resolver esse negócio aqui. Até agora o Senhor não deu conta dessa pendenga aqui. O Senhor pode ficar tranquilo, descansa o coração, que agora é comigo. Eu vou resolver. E não dá certo. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Não tem como assumirmos o lugar de Deus, queridos. Muitas vezes a gente quer. Está vivendo uma situação, está vivendo um problema, está vivendo um dilema, algo dramático, uma situação complicadíssima. A gente quer que Deus nos tire ali daquela situação. Mas tudo na vida envolve processo, queridos. Processo de maturação. A gente nasce, a gente aprende a engatear, a gente aprende a falar, a gente vai amadurecendo aos poucos. E os processos geram maturidade na nossa caminhada, queridos. Tem situações que nós vivenciamos, que de outra forma, queridos, Deus não iria cumprir aquilo que Ele tem para cumprir em nós, se aquela situação não tivesse acontecido. Precisamos descansar no caráter de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel. Precisamos descansar no caráter de Deus. Estarmos na dependência de Deus, queridos. Salmo 23 nos diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele não diz aqui, queridos, que vai faltar nada, porque eu sou capaz de resolver todas as questões, não.
Não vai nos faltar nada, porque o Senhor é o nosso pastor. É Ele quem nos capacita, queridos. É Ele quem nos dá graça. E a ansiedade muitas vezes tem a ver com isso, queridos. De querermos dominar, de querermos controlar. Tem uma ilustração que fala de uma criança. A gente às vezes observa, né, a criança sendo acompanhada por algum agente ali da Latam, por exemplo. Criança viajando sozinha é acompanhada ali. E aí tinha uma criança sozinha, entrou na aeronave e tal, estava ali sentada. E resumindo, querido, passou por uma grande turbulência. E as pessoas à volta ali daquela criança, elas observaram que a criança ficava desenhando, um negócio balançando, maleira abrindo, aquele negócio desgovernado. E a criança ali, tranquila. Passou a turbulência. Perguntaram: mas meu filho, você não está com medo não? Você não ficou nem um pouquinho? Não. Mas por quê? Meu pai que está pilotando. Quem que está regendo a nossa história, queridos? É Deus. É Deus. Tem uma tradução bíblica que diz: o Senhor é o meu pastor e eu tenho tudo que necessito. Eu não tenho tudo que eu quero, mas tudo que eu necessito. Porque o compromisso de Deus conosco, queridos, não é o compromisso daquilo que desejamos, mas é o compromisso das nossas necessidades. Filipenses 4,19, queridos, nos diz que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma. Ele é meticuloso, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É familiar, Ele supre. É na saúde, Ele supre. É financeiro, Ele supre. Porque Ele é Deus provedor. Ele é Jeová Jiré. E Ele não vai nos desamparar, queridos. Estejam certos disso. Que essa palavra possa arder no nosso coração, queridos. Confiarmos em Deus, porque é promessa de Deus. O problema é que muitos não confiam em Deus, mas confiam na própria força. Confia naquilo que pode fazer. Talvez na habilidade que tem. Mas a Bíblia nos convida a confiarmos em Deus. Muitos não superam a ansiedade porque não tem pastor. Não estou falando, queridos, do pastor Israel, da pastora Iracema, o pastor Adilson, pastora pastor Leonardo. Não, querido, de outros pastores aqui. Eu estou falando do Supremo Pastor. Quem é o nosso Supremo Pastor? Me ajudem, queridos. Jesus Cristo. Pastor Jessé falou aqui do Salmo 23 hoje. Jesus Cristo é o nosso Supremo Pastor, queridos. Mas é mesmo. Porque a gente começa dizendo o Senhor. Ele é Senhor da nossa vida, da nossa história. Ele é o nosso pastor. É Ele que nos encaminha todas as coisas, queridos. Há um mandamento de Jesus para os seus discípulos, que é um negócio complicado, difícil. Vocês vão entender por quê. Ele diz assim, ó: ide, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Irmãos, ovelha no meio de lobo é uma festa, não é não? Imagina. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ovelhas não tem muito senso de direção. Ovelhas são animais indefesos, frágeis. Mas assim Ele os envia para conviver no meio de lobo. Mas isso não apavora os discípulos, queridos. E nem causa perplexidade no coração do pastor que os manda. Mas por quê que ele não se preocupa com isso? Porque o problema, queridos, não é se você está rodeado de lobo ou não.
O problema é se você tem um Supremo Pastor. Esse é o ponto. O que vai fazer a diferença na nossa caminhada não é se tem lobo na nossa volta, queridos, e sim se tem Jesus Cristo como o nosso Supremo Pastor. Essa é a diferença, queridos. Porque quem não tem pastor fica sem rumo, fica sem norte, fica desnorteado e se perde na caminhada. Porque no fundo há um sentimento de orfandade no coração. Nós precisamos ter atitude de filhos, queridos, de filhos na presença de Deus e não de órfãos. O filho confia, o filho tem segurança. E como nós precisamos encontrar segurança, queridos? Por que que o Brasil, pastor Israel, é o país mais ansioso do mundo? O que vocês acham? Queridos, o Brasil é o país mais ansioso do mundo porque as pessoas não têm segurança. Não tem segurança política, violência, não tem segurança financeira. Aí a pessoa não está agarrada com Jeová. Porque o contrário de ansiedade, queridos, não é tranquilidade. O contrário de ansiedade chama-se segurança. Estarmos seguros em quem, igreja? Em Cristo Jesus. Não é tamparmos os olhos, queridos, para situações, não é fazermos vista grossa para os nossos problemas, é estarmos com os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, crendo que Ele tem poder para fazer e que Ele está conosco. Esse é o diferencial, queridos. Vamos caminhar aqui, queridos. Eu quero trazer para vocês um exercício profundamente saudável e extremamente terapêutico, a gente pode assim dizer, para nos aliviar da ansiedade. A gente sabe dele, mas ultimamente a gente tem feito pouco. Diante da... Virou até um jargão, né? Como é que você está? Eu estou na correria da vida. Virou um jargão, né, irmãos? Todo mundo fala esse negócio. Como é que você... Rapaz, estou trabalhando demais, estou na correria da vida. Correndo atrás de prejuízo. Aí a Bíblia fala assim: aquietai-vos de saber que eu sou Deus. Oração, queridos. Oração. Primeira coisa, quem ora está entendendo que tem pastor. Por isso que a Bíblia nos diz em Filipenses 4, 6 e 7: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas, repita comigo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, igreja, nós estaremos guardados. O apóstolo Paulo usa sempre essa expressão nas 13 cartas que ele escreveu. Em Cristo Jesus, queridos, nós somos mais que vencedores. Aquele que começou a boa obra vai completá-la em Cristo Jesus, Filipenses 1,6. Então nós precisamos descansar em Cristo Jesus e não andarmos ansiosos, queridos. Se tem uma moeda cara hoje, chama-se tempo. Tempo, queridos. É impressionante, irmãos. Poderíamos falar aqui dos distúrbios emocionais causados dentro da própria família.
Tempo é a moeda cara, queridos. Tempo com a família, com o cônjuge, com os filhos. Poxa vida, como isso é sério. E como as pessoas deixam passar. Só abrindo um parêntese. Duas coisas nós sacrificamos, via de regra, quando nós precisamos de tempo. Duas. Que de imediato pode não cobrar muito caro, mas a longo prazo a fatura vai chegar. Estejam certos disso, queridos. Nós sacrificamos tempo com Deus, quando a gente precisa de tempo. E nós sacrificamos tempo com a família, quando a gente precisa também dessa moeda cara hoje, chamada de tempo. E isso a longo prazo pode nos cobrar um alto valor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Como não andar ansioso? O texto diz: antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Não ande ansioso, pelo contrário, pega a sua ansiedade e traga para Deus. Traga a ansiedade e coloque aos pés do Senhor. Queridos, Deus nos deixa aqui os recursos para usufruirmos. Mas eu não posso, de forma alguma, enaltecer a questão da psicologia sobressaindo sobre o poder do Evangelho. De forma alguma, mesmo como profissional na área. Porque o poder do Evangelho, querido, está muito além, incomparavelmente além. Mas nós precisamos, queridos, estar atentos quanto a isso. Por exemplo, eu falei que Deus nos deixa os recursos para usufruirmos deles. Se você quebrar um pé, você vai aonde, meu irmão? No ortopedista. Se você tiver um problema no coração, cardiologista, ou e outras áreas, o intestino, proctologista, pneumologista, pulmões, oftalmologista, olhos, e N áreas. Por que que quando temos problemas emocionais, queridos, nós criamos uma resistência de não procurar um profissional da área? Será que é porque a gente... gente, eu estou ansioso, eu estou com sintoma depressivo, eu estou com burnout, eu estou com bipolaridade, eu estou com... Será que vão pensar de mim? O pastor vai achar que eu estou doido ou que eu estou em pecado. Não, meus irmãos. Esse dia uma pessoa me procurou. Falou: pastor, eu tô achando que eu vou num médico psiquiatra. Mas eu fico incomodado. Parece que os irmãos vão achar de mim? Falei: não vai achar nada, meu irmão. Você está precisando ser medicado. Você está doente. Você precisa de um acompanhamento psicológico e médico. Um reforço de medicamento. Você está gripado, você fica gripado até pegar uma pneumonia, sim ou não? Você toma remédio? Deus pode curar a gripe? Então para que você toma remédio? É recurso que Deus nos deu, queridos, para usufruirmos, não é falta de fé não. Passei por uma cirurgia no quadril, eu estava precisando. Já fui psicólogo, já. Vocês estão entendendo, queridos? Mas o problema é que cria-se um paradigma. Isso não é algo só da antiguidade, não. Hoje também. As pessoas temem procurar um profissional da área, para que sejam ajudadas. Irmãos, eu sei de situações. Vou perguntar um negócio para vocês. Depressão mata. Mata. Já acompanhei casos.
falta de reconhecimento no coração, querido, que a pessoa está precisando de ajuda. Tem acompanhamento pastoral, tem acompanhamento psicológico e tem acompanhamento do médico. Glória a Deus, reforço para sair da situação. Estão entendendo, queridos? Amém? É recurso que Deus nos deixa para que possamos usufruir. Oração. Nos achegamos diante de Deus, queridos. 1 de Pedro 5,7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Muitas vezes, estejam certos disso, a angústia se dissolve nas palavras. A pessoa está angustiada, querido. Aquele negócio está fazendo mal. Está corroendo a pessoa emocionalmente, está corroendo por dentro. E a pessoa não consegue encontrar uma pessoa confiável. Existem pessoas confiáveis, querido. Você pode abrir o coração. Pessoas que vão estender a mão, que vai levar a carga com você, levar as cargas uns dos outros. Isso é evangelho. Porque você vai se sentir aliviado emocionalmente. Esteja atento a isso, queridos. A angústia se dissolve nas palavras, queridos. E a gente está falando de oração. Quantas vezes eu já cheguei angustiado na presença de Deus e me debrucei na palavra, dobrei o meu joelho e chorei na presença de Deus. E como eu saí aliviado, querido, chorando junto com o pastor Adilson, chorando junto com algum amigo, aliviando o coração, querido. Isso é extremamente necessário. O apóstolo Paulo falou assim, eu estou enviando Tito. Estou parafraseando. Eu estou enviando Tito para vocês para aliviar o coração de vocês. Irmãos, Deus tinha poder de aliviar o coração, de trazer refrigério ali para aquele povo. Tinha ou não? Vocês estão entendendo que o nosso Deus é um Deus relacional? Pai, Filho e Espírito Santo. Que Ele quer ensinar relacionamento para nós. Compartilharmos lutas, dificuldades, aliviarmos o nosso coração através da fala, diante de pessoas confiáveis, que vão estender a mão e vão orar conosco. Precisamos entender assim, queridos. Ninguém aqui é super-herói, ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é super-crente, não. Nós somos frágeis, somos fracos, somos meros pecadores na presença de Deus. E carecemos da graça, que é favor imerecido, diariamente na nossa caminhada. A receita de Deus para o nosso coração é oração, queridos. É você pegar essa coisa que o angustia e deixar com Deus. Esta é a receita básica, primária das Escrituras Sagradas. Normalmente, a gente anda por muitas outras vias, menos da oração. Normalmente buscamos muitas outras respostas, menos da oração. Nós estamos sempre indo atrás de outros recursos que a Bíblia não recomenda, mas a gente acha melhor. E a palavra de Deus tem um recurso para a nossa ansiedade: colocá-la nas mãos do Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu tenho um alívio para o vosso coração. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Deixa essa carga aqui nos meus ombros, e encontrareis descanso para a vossa. Há quanto tempo essas palavras foram ditas, querido? E como essas palavras são atuais. Quantas pessoas que pagariam um alto valor para ter paz. Essa paz que excede todo entendimento que nós lemos daqui a pouco. Essa paz que nos encharca, que encharca a nossa mente,
que traz refrigério e alento para o nosso coração, essa paz que visita o recôndito da nossa alma, queridos, mesmo em momentos turbulentos, porque a gente tem convicção que o Senhor Jesus está conosco, Ele luta a nossa luta, Ele vai à nossa frente e Ele nos mantém de pé. Primeiro é oração. Segundo, que nós precisamos saber também, estou encerrando, que Deus é Senhor e é o pastor das nossas vidas, queridos. O mundo pode virar de cabeça para baixo, irmãos. E a palavra de Deus nos fala para nós não temermos maus rumores. O mundo pode virar de cabeça para baixo. Mas estejam certos de uma coisa: as promessas de Deus para contigo vão se cumprir. Cada vírgula de promessa que Deus tem para a sua vida, ela vai se cumprir. Porque Ele é Deus, Ele não mente. Em Deus não tem nenhuma sombra de variação. Todos nós temos promessas certamente da parte de Deus. Aliás, na palavra de Deus nós temos 365 vezes não temas. Não temos para cada dia do ano. Irmãos? Então vamos nos apegar, ser senhores das promessas de Deus para o seu coração e caminhe nessa perspectiva. Quanto insegurança, quais são os seus medos, incertezas, angústia? Pegue isso no ato de fé, querido, se achegue ao altar do Senhor. Imagine você chegando diante do Senhor, querido, diante de Deus, e Ele vem ao seu encontro, você tem um fardo imenso que não consegue mais carregar. Imagine que Ele chega com as suas mãos estendidas e Ele deseja pegar para aliviar o peso. Deixa com o Senhor. Diga para Ele que você não consegue levar isso mais. Esse peso, queridos, que você confia nele, que você confia no seu poder. Isso certamente vai trazer uma enorme sensação de alívio para o seu coração. Amém, igreja?